Saudações, minha gente! Sejam bem-vindos à terceira temporada da série Memória da Rabeca Brasileira, também na versão podcast, disponível em todas as plataformas digitais. Eu sou o rabequeiro Caio Padilha e convido vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, onde podem ser encontrados outros conteúdos sobre rabecas e temas afins. E claro que também convido vocês a me seguirem no Instagram, através do @fotosdepadilha. Discutimos na primeira parte deste episódio podcast que o repertório romanceiro cantado ao som da rabeca de Fabião das Queimadas definitivamente não era só feito de palavras e melodias. Com sua cantoria, o romanceiro do século XIX enfrentava com a voz um território que era hostil ao preto escravizado e mobilizava diferentes modulações e gestos sonoros para se legitimar como rabequeiro cantador. Por isso, não é suficiente imaginar o canto de Fabião no século XIX como quem procura apenas métricas e rimas, estruturas de verso e contabilidade de estrofes poéticas. Já argumentamos na primeira parte deste episódio que é preciso entender por que Fabião cantava quando as circunstâncias, de modo algum, o incentivavam a isso no Rio Grande do Norte. Se todas as civilizações têm a sua tradição oral, seus poetas, seus bardos, seus menestréis, trovadores, a rabeca esteve à disposição de muitas dessas pessoas para auxiliar na memorização das narrativas rimadas. E ao criá-las e repeti-las com sonoridades em diversas ocasiões performáticas da palavra, Fabião das Queimadas atingiu o objetivo de se tornar um negro alforriado, um rabequeiro cantador afamado que circulou entre intelectuais norte-riograndenses desde o início do século XX. E quando digo afamado, é porque fotos de Fabião foram publicadas no Rio de Janeiro, capital da República na época, e em colunas de revistas ou jornais na década de 1920, por exemplo. Tudo isso graças ao interesse de eminentes escritores empenhados na transcrição de oralidades das chamadas poesias mnemônicas tradicionais. Mas nessa segunda parte do episódio, vamos imaginar uma extradição de Fabião das Queimadas do mundo colonial. Ou seja, vamos imaginar suas entoações fora do programa folclórico que classificou e colecionou as formas poéticas a partir dos códigos literários, que afinal não interessava ao cantador, que era considerado analfabeto. Portanto, aqui nos interessa menos a forma literária do romance, geralmente construído em versos de 7 sílabas, chamados de redondilha maior e tal, e nos interessa mais o que esses romances ativaram nos engajamentos éticos, vitais, relacionais e totais do sujeito Fabião das Queimadas, que afinal queria se emancipar. Pois parece que só agora, 175 anos depois de seu nascimento, é que podemos imaginá-lo com sua rabeca cantando o boi na primeira pessoa do singular, praticando uma espécie de produção biofônica de si mesmo, que em termos antropológicos significa dizer que ele pretendia produzir um self alforriado para sobreviver naquela sociedade escravista, através do quê? Da cantoria de rabeca. É por isso que dizemos que a principal referência da rabeca no Rio Grande do Norte pode associar a cantoria de Fabião ao ideal de liberdade do povo preto brasileiro, pois Fabião comprou com os ganhos de sua cantoria de rabeca as cartas de alforria de sua mãe, de sua sobrinha, além da sua própria. E isso não foi nada banal para os padrões sociais de sua época. Estamos chamando a atenção para o fato de que o timbre da voz e da rabeca também marcaram os caracteres pessoais do rabequeiro, o que nos permite revivificar
as sonoridades de Fabião para fazer uma individualização de seu timbre de voz e rabeca. Enfatizamos o termo timbre porque muitas das preferências timbrísticas do violino em relação à rabeca, por exemplo, foram produzidas nos últimos 100 anos. Durante todo esse período, assim como Fabião teve de enfrentar o escravismo, a rabeca teve de enfrentar a hegemonia do violino enquanto parâmetro de afinação, de técnica, repertório e toda essa coisa sinfônica que marginalizou a rabeca. Ou seja, a cantoria de rabeca enfrenta, desde o tempo de Fabião das Queimadas, uma disputa decolonial, forjada principalmente a partir de binaridades classificatórias da arte e da cultura, classificando aquilo que seria popular, aquilo que seria erudito, o que seria próprio de um romanceiro ou de um romancista, de um rabequeiro ou de um violinista, enfim, como se a rabeca e o violino fossem musicalmente incompatíveis a partir do século XIX. A expectativa sobre a afinação padrão do diapasão para o Lá 440 Hz, por exemplo, fez com que a escuta folclorista tivesse dificuldade de encaixar o som da rabeca nos termos do que era considerado melodia, ou seja, do que seria passível de transcrição em partituras convencionais. Até citei aqui um exemplo em episódios anteriores, relatado por Mário de Andrade, nas suas viagens pelo Rio Grande do Norte, quando ele tentava transcrever as melodias tocadas pelo rabequeiro Vilemão Trindade. Em seu diário, o próprio Mário falava da dificuldade de transcrever, porque cada vez que ele repetia a melodia, repetia de uma maneira diferente, né? E a própria ideia de afinação, de compasso, de métrica, né? De compasso e tudo mais, era difícil de captar. E então a gente tem que imaginar outras possibilidades de escuta para Fabião das Queimadas, né? Nessa chamada poesia mnemônica tradicional, entoada ao som da rabeca. E podemos afirmar que o violinista sinfônico já não tem mais o privilégio de fornecer os únicos parâmetros pelos quais se pode pensar a cantoria de rabeca no século XIX. No início do século XX, Câmara Cascudo não foi o primeiro, o único e nem o último a afirmar o regionalismo e o nacionalismo através dos temas cantados por romanceiros no Nordeste brasileiro. Mas o livro Vaqueiros e Cantadores, intelectualmente elaborado durante praticamente 20 anos e lançado em 1939, pode ser celebrado principalmente pela peculiaridade original de apresentar aos leitores um rabequeiro cantador que comprou sua própria alforria através do ofício de cantador. Fabião das Queimadas. Fabião era um poeta que, entre outras coisas, cantava a saga de bois incapturáveis. E cantava esses personagens fujões usando a primeira pessoa do singular. Talvez para escapar, ainda que poeticamente, de sua condição cativa naquela sociedade escravista, através dessas narrativas sobre barbatões. A versão do chamado Romance do Boi da Mão de Pau, atribuída a Fabião e composta de 48 estrofes, né, que eram cantadas ao som da rabeca, é a mais emblemática, né, o mais emblemático exemplo do âmbito autoral daquele repertório romanceiro que foi, na época, considerado originalmente brasileiro e nordestino. Afinal, eram essas características, né, que interessavam a elite letrada da época de Fabião. Com aquele repertório cantado, os romances orais, que até então eram encaixados na gênese europeia, né, dos rapsodos gregos e menestréis da Idade Média, aos poucos, com o trabalho, a obra de Fabião, esse repertório ia ganhando traços de matrizes africanas, né? E, de outro lado, também desafiava uma certa omissão do negro como componente importante na formação da chamada cultura sertaneja no Brasil.
Lembremos, segundo a história oficial da literatura oral no Ocidente, desde a Idade Média, os menestréis divertiam o povo com suas histórias e sua poesia, contavam fatos acontecidos ou inventados, histórias de guerreiros, princesas e pajens. Com a imprensa, muitas dessas histórias foram impressas em livros e folhetos de cordel, mas outras versões permaneceram apenas na transmissão oral. E, para o espanto dos pesquisadores, chegaram até a Idade Moderna, quando a própria ideia de cultura popular estava sendo gestada, junto com a instituição dos Estados-nação, nos moldes que consideramos republicanos nos dias de hoje, né? E tal como no Brasil, existem milhares de romances na memória popular em Portugal, Espanha, França e outros países. Inclusive, um mesmo romance pode ter mais de 500 versões catalogadas nas formas escritas, que, por sua vez, convivem com os regimes cantados, nos quais Fabião se especializou por pelo menos 60 anos de carreira. Sugerimos que as palavras cantadas de Fabião das Queimadas podem ser pensadas como uma modalidade prática de sua própria pessoalidade, que afinal procurava achar um lugar social naquela economia escravista na virada do século XIX para o século XX. Mas, infelizmente, de tudo que Fabião cantou, restaram apenas algumas transcrições fragmentadas e sem exemplos fonográficos ou partituras que nos permitissem ter mais detalhes de sua obra. Porém, mesmo depois da morte de Fabião, em 1928, o repertório romanceiro continuou sendo documentado ao longo do século XX, a partir de rabequeiros como Cego Oliveira, Cego Aderaldo, Cego Sinfrônio, José Gerôncio, Cego Ferreirinha, entre outros. Principalmente desde as viagens etnográficas do carioca Luiz Heitor Correia de Azevedo por alguns estados em diferentes regiões do Brasil. A busca por uma identidade brasileira no período pós-proclamação da República legitimou os folcloristas que se sucederam para levar a cabo uma seleção ideológica, estética, do que se julgava relevante ser registrado entre os cantadores de rabeca. De modo que, entre todos os temas que Fabião provavelmente cantava, os romances sobre bois foram aqueles preferidos para serem transcritos para os livros que hoje ainda temos acesso. Porém, as transcrições que conhecemos a partir da obra de Câmara Cascudo possivelmente devem representar apenas 10% das diversas modalidades de cantoria que Fabião praticava com sua rabeca. Mas foram esses os referentes fragmentados no arquivo folclórico que ficaram para a memória oficial sobre Fabião das Queimadas. Porém, fazemos uma advertência. Reparem que isso não significa que necessariamente 90% da obra de Fabião se perdeu. Seria mais apropriado dizer que provavelmente apenas 10% de sua obra foi selecionada para sobreviver ao tempo. Porque apenas a temática do boi e do vaqueiro, da cantoria de Fabião, interessava ao romance regionalista da literatura brasileira desde meados do século XIX. Assim, sob o título de Romance do Boi da Mão de Pau, a forma poética do rabequeiro foi incluída numa coleção muito maior de outros romances nacionais, sem levar em conta as peculiaridades pessoais de Fabião naquela narrativa cantada. Mas hoje, o interesse pela cantoria de rabeca não serve mais apenas para mapear o caráter nacionalista da chamada identidade brasileira, influenciada pelo modernismo de Mário de Andrade, e muito menos serve só para designar algum gênero literário na obra de Fabião das Queimadas. Mas, já que seus versos ganharam lugar na literatura brasileira,
gostaria de dividir com vocês alguns fragmentos poéticos que julguei representativos da relação da cantoria de Rabeca, né, a relação pessoal de Fabião das Queimadas e sua cantoria com a sociedade escravista e pecuarista no período colonial. Com referência na transcrição de Cascudo, provavelmente feita no início do século XX, tomei a liberdade de musicar alguns versos de Fabião para apresentar aqui para vocês. Selecionei 14 estrofes das 48 que foram transcritas para analisar algumas questões que eu acho que não devem passar sem a nossa atenção. E as duas primeiras estrofes que eu selecionei dizem assim: Na Serra Joana Gomes fui eu nascido e criado, vivia a morrer de sede, mudei-me lá pro Salgado. Da Infante os vaqueiros me trouxeram atropelado. Traquejavam-me na sombra, traquejavam na comida, traquejavam-me nos campos, traquejavam nas bebidas. Só Deus terá dó de mim, triste é a minha vida. A tristeza que Fabião relata nestes versos se refere à vida do boi. Mas, usando a primeira pessoa do singular, Fabião empresta voz a reis que ele cantava para, quem sabe, narrar a si mesmo. Pois, tal como o boi na economia pecuarista, o preto escravizado estava exposto ao acossamento e ao desassossego. No caso da cantoria de Rabeca, não se trata de um eu lírico poeticamente abstrato, mas de alguém que vivia na pele o que estava sendo cantado no romance do Boi da Mão de Pau. Por isso, sugerimos que há um reflexo recíproco entre a economia colonial e a economia discursiva da cantoria de Rabeca em Fabião das Queimadas. E diante do sofrimento e indignidade, o próprio Boi da Mão de Pau esperava de Fabião a sensibilidade necessária para solidarizar-se com aquela perseguição que lhe parecia injusta. E tal afinidade poética entre boi e cantador talvez se desse porque a condição escravizada também animalizava Fabião diante dos seus senhores, que obviamente o perseguiriam caso ele fugisse ou se amocambasse fora da fazenda, tal como faziam os bois que eram cantados por ele, né? Ouçamos a seguinte estrofe em que o Boi da Mão de Pau solicita a intervenção de Fabião diante de seus fabulosos perseguidores. Tudo quanto foi vaqueiro, tudo me aperreou. Debaixo de Deus eu tinha Fabião ao meu favor. Meu nego chicota os bichos, aqueles pabulador. Me fizeram enxugalhado com as algemas na mão, botada por Chico Luca e o Raimundo Girão e o Joaquim Silvestre, mandado por meu patrão. Fica claro nessa estrofe a posição de superioridade do patrão e dos vaqueiros em relação ao boi. E tal como na hierarquia social entre os escravizados, os senhores se achavam no direito de também subjugar o boi ao curral da fazenda. Portanto, o boi vivia preso apenas por sua condição natural na economia pecuarista. Nesse sentido, é sempre bom lembrar que o preto escravizado, por sua condição racial, estava tão submetido à economia colonial escravista quanto o boi estava submetido à economia pastoril. Esta era a situação que tornava possível, e até bastante plausível, a identificação de Fabião com os bois fujões que ele cantava. Pois para ambos, a fazenda se tornava território sede das casas grandes e, portanto, território em que facilmente os homens poderiam se tornar hostis ao cantador escravizado e ao boi da mão de pau.
A característica pessoal da narrativa cantada na primeira pessoa do singular é uma das diferenças entre o romance de Fabião e o poema sobre a morte do touro da mão de pau criada por Ariano Suassuna, que, ao contrário, narra o touro na terceira pessoa do singular. Mesmo assim, sabemos que é a transcrição da cantoria de Rabeca, feita por Câmara Cascudo, que inspira a homenagem de Suassuna à obra do rabequeiro potiguar na década de 1940. Inclusive, quem quiser conhecer a versão de Ariano Suassuna sobre a morte do touro mão de pau, pode também ouvir o meu canto rabecado em um vídeo bem bacana que postei lá no meu canal, no YouTube. Se inscrevam no meu perfil e confiram vocês mesmos outras diferenças entre o romance original de Fabião e o poema de Ariano Suassuna, que na ocasião da publicação, inclusive, dedicou aquele poema à memória do seu pai, que tinha sido assassinado na Paraíba na década de 1930. Mas voltemos ao romance do Boi da Mão de Pau do século XIX. Diante da impossibilidade de viver em paz e com dignidade no regime escravista, Fabião cantava, pela voz do boi que narrava, um fatídico retorno à Serra Joana Gomes, onde, apesar da sede e da fome, foi lá que ele pôde experimentar alguns meses de sossego. A Serra Joana Gomes se tornava um refúgio para o boi mocambeiro conseguir sua liberdade, dignidade e, principalmente, tranquilidade depois de ter sofrido no território do Salgado, conforme podemos perceber na seguinte estrofe. Procurei meus pasto velho na Serra Joana Gomes, não volto mais no Salgado, nem que eu morra de fome, porque lá perriou-me tudo quanto foi de homem. Prefiro morrer de sede, não vem mais no Salgado. No tempo que eu tive lá, vivi muito aperreado. Eu não era criminoso, porém saí algemado. Tal como o boi cantado no romance de Fabião, nos parece que o próprio preto escravizado no período oitocentista estava também sentenciado à subalternização, à perseguição dos capitães do mato, caso resolvesse fugir para quilombos entre as serras, como fez o Mão de Pau. Ou seja, reparem que, de um lado, o boi era perseguido por sua condição de carne, na economia pecuarista. E, por outro lado, o cantador também poderia ser perseguido, mas por sua condição de pele negra, no contexto de uma ideologia fortemente marcada pelo racismo. E mesmo depois de alforriado, por volta de seus 35 anos de idade, era muito possível para Fabião continuar sendo racialmente importunado na estrutura social escravista daquela época. Então, o cantador, que supostamente não poderia falar abertamente sobre si mesmo, né, enquanto pessoa perseguida, achou então a alternativa de, com sua rabeca, cantar o boi, como se o boi fosse ele mesmo, né? Pois o boi da mão de pau também não tinha sossego. Mesmo depois de fugir do Salgado para a Serra Joana Gomes, aconteceu ainda o seguinte. Quando foi com 4 meses, um droga de um caçador, andando lá pelos matos, lá na serra me avistou. Correu depressa pra casa, dando parte ao meu senhor. Foi dizer ao meu senhor, eu vi mão de pau na serra. Daí em vante os vaqueiros pegaram a me fazer guerra. Não sei o que hei de fazer para viver nessa terra. Diante da angústia inescapável de ser preto em uma sociedade escravista, a nossa hipótese é de que Fabião teria encontrado naquela narrativa cantada a possibilidade de cultivar versos próprios para em seguida assiná-los com a sua própria voz.
E mais do que isso, conseguir a proeza de monetizar sua cantoria de Rabeca, a ponto de juntar dinheiro suficiente para comprar sua própria carta de alforria e, posteriormente, a de sua mãe e sua sobrinha. Certamente, tal façanha social, naquele contexto escravista, lhe rendeu algum orgulho pessoal e algum sentimento de superação das suas principais adversidades. Assim como o Boi da Mão de Pau também arrumou alguns versos para demonstrar o orgulho de narrar suas próprias glórias ao escapar de seus perseguidores. Ouçamos a seguinte estrofe. Sei que tô enxucalhado, com as algemas na mão, mas esses cavalo mago enfiei 10 no cordão. Matei 100 numa carreira, deixei estirado no chão. Mas quando foi no outro dia, veio Antônio Serafim e meu senhor Chico Rodrigues, eles tudo contra mim. Vinha mais muito vaqueiro, só pra moda e dar-me fim. Percebam que os romances de Boi na cantoria de Rabeca estão, portanto, impregnados de um caráter existencial do cantador que supera as adversidades. As narrativas vocalizadas estão imbricadas em questões de vida e morte, mas também de racismo e antirracismo, questões de territorialidade, de afirmação cultural, identitária, de honra. Ouçamos, por exemplo, os versos em que o Fabião da Mão de Pau, como eu gosto de chamar, nessa mistura de Fabião com o próprio Boi, os versos em que ele se coloca contra os insultos de seus algozes e os desafia a não se meterem no samba em que não são chamados. Cabra que vier a mim, traga vida na garupa, senão eu faço com ele o que fiz com Chico Luca. Enquanto ele for vivo, nunca mais a boi insulta. Senhor Antônio Rodrigues, mas o seu Gino Viana, vocês estão em terra alheia, após vigie como anda. Se não soubesse dançar, nunca se metesse no samba. Porém, apesar de toda a valentia e luta do Boi diante de seus perseguidores, o Mão de Pau acaba sucumbindo no final. Depois de dezenas de investidas de vaqueiros afamados que o vieram capturar na região do Potengi e adjacências, o Boi morre, assassinado, para alimentar de carne os brejeiros da fazenda. O responsável pelo feito é o vaqueiro Antônio Anselmo, que no cavalo Maravilha consegue dar cabo do Boi Fujão, o Boi da Mão de Pau. E depois de mais de 40 estrofes de façanhas daquele boi, façanhas cantadas pelo Fabião, o rabequeiro cantador diz bem assim: quando vi Antônio Anselmo no cavalo Maravilha, fui tratando de correr, mas sabendo que morria. Saí de casa disposto, despedi-me da família. Já morreu, já se acabou, está fechada a questão. Foi-se embora desta terra o dito boi valentão, pra correr só Mão de Pau, pra verso só Fabião. Diante destes derradeiros versos do romance, especulo que Fabião tinha total consciência de suas poucas chances de sobreviver no regime escravista como rabequeiro cantador afrodescendente. E tinha também a consciência de que teria mais longevidade cantando do que tentando fugir ou correndo para as serras inabitadas em que Mão de Pau se aventurou. Afinal, foi cantando que Fabião conseguiu chegar aos 80 anos de idade. E quase todo esse tempo de vida dedicado ao repertório romanceiro da cantoria de Rabeca.
Obrigado por acompanhar a segunda parte de nosso episódio especial. Eu sou Caio Padilha e assim terminamos a homenagem da série Memória da Rabeca Brasileira aos 175 anos de nascimento do romanceiro Fabião das Queimadas, no Rio Grande do Norte. Até uma próxima. Tchau, tchau.